A cura para o câncer foi descoberta. Em 1928, a cura para praticamente todas as formas de doença crônica foi descoberta ainda antes, acidentalmente, por um homem. Um judeu alemão chamado Dr. Max Gerson. Apesar de suas descobertas terem sido adotadas por Hitler e pelo Partido Nazista, a família do Dr. Gerson pagou o maior preço. Os 7 irmãos do Dr. Gerson pereceram no Holocausto. Mas as tentativas deles de apanhá-lo foram inúteis. O presente inédito do Dr. Gerson de curar o desesperado sobrevive. Eu vejo no Dr. Max Gerson um dos gênios mais eminentes da história da medicina, Dr. Albert Schweitzer, Nobel da Paz, 1952. O Milagre Gerson. Narração: Dr. A.F. Al Oeming. Essas cenas, diante de seus olhos, seriam incompreensíveis 100 anos atrás. O que se tornou vida diária normal já não está sincronizando com o sangue que corre em nossas veias. Visto do satélite da NASA, estas imagens mostram a noite iluminada, numa celebração macabra de nosso progresso. Toxinas matam, seja mais rápido ou lentamente, ao longo dos anos, escondidas sob o disfarce da velhice. O ar quente se move e o transporte de dioxinas pelo ar finalmente atinge o Ártico, outrora intocado. Povos do Ártico estão apresentando grandes problemas de saúde devido ao acúmulo de dioxinas. 133 milhões de litros de petróleo derramado nas águas puras da enseada Prince William, no Alasca. O derramamento de óleo do Exxon Valdez de 1989 é como o acidente nuclear russo de Chernobyl. São consideradas catástrofes históricas. Mais de 113 milhões de litros de óleo de consumidores individuais, sob a forma de escape de automóveis, entram no oceano a cada semana, o valor exato do vazamento do petróleo da Exxon. Em nossos oceanos, PCBs e mais de 200 outros compostos nocivos são consumidos primeiro por organismos microscópicos, os zooplânctons, e a partir daí os venenos viajam pela cadeia alimentar para os ursos polares, focas e baleias e depois para as pessoas. 1/1000 de 1/1000 de uma grama de dioxina pode causar danos ao organismo. No entanto, os seres humanos estão agora inadvertidamente consumindo de 3 a 600 vezes essa quantia todos os dias, do Ártico à Antártida.
árvores, organismos vivos que limpam o ar e produzem o oxigênio que nós respiramos, são cortados rente ao chão, da maneira mais descuidada, como se houvesse uma oferta ilimitada. Na América do Norte, temos só 2% intactos de nossas áreas nativas, comparado a um século atrás. Certa vez foi dito que um esquilo poderia saltar de árvore em árvore, seguindo as matas de florestas, de coníferas, da costa leste à costa oeste. As populações humanas do globo se tornaram um problema só por causa do nosso consumo coletivo, à custa da sustentabilidade ambiental. E a ilusão de recompensa econômica instantânea alimenta a autodestruição. E nós recusamos a viver em harmonia com a natureza e nossos corpos são o alarme. No final dos anos 40, a incidência de câncer era de 1 em 16. Hoje é 1 em cada 2 nos países industrializados. Câncer. As células cancerosas são essencialmente parasitárias e imortais. Não desenvolvem funções especiais. Desenvolvem apenas sua rede própria de sangue para roubar a nutrição das células normais. E então crescem para um estado tão anormal que acabam matando seu próprio hospedeiro. Além desse efeito mortal, inúmeras outras doenças crônicas estão aumentando dramaticamente. Chocantemente, a chance agora de cada um de nós adquirir câncer ou alguma outra doença crônica em algum momento de nossa vida é quase garantida, por causa de 2 fatores-chave que são a causa subjacente: deficiência e toxidez. Esta descoberta foi o cerne da investigação de um jovem médico. Seu nome é Dr. Max Gerson. Como menino na Alemanha no final do século XIX, Max adorava brincar na floresta e nos jardins de sua avó, fascinado com o que observava. Ele observava com grande interesse cada vez que um fertilizante químico era aplicado na plantação de batatas. Ele percebeu a aversão das minhocas a esses tóxicos. Elas rastejavam para fora e para longe. Dia após dia, ele percebia a relação entre as plantas e os nutrientes que elas tiravam do solo. O jovem Max concluiu destas e de muitas outras observações posteriores que o solo e tudo que nele cresce não é algo distante de nós e deve ser considerado como o nosso metabolismo externo que produz os nutrientes para o nosso metabolismo interno. Portanto, o solo deve ser tratado com cuidado, não deve ser esgotado ou envenenado. Caso contrário, as mudanças resultam em graves doenças degenerativas em animais e em seres humanos. Sob o microscópio, células ativas conhecidas como cloroplastos assumem ativamente o processo de produção de clorofila e o processo milagroso de fotossíntese começa. Estas células vivas e enzimas na vegetação são o núcleo do que precisamos ingerir para curar doenças ou manter o corpo sadio. Antes de receber o seu doutorado como estudante de medicina, Max Gerson sofria de enxaquecas severas e repetidas, deixando-o incapaz de funcionar por alguns dias. Após 3 anos de experiências, o Dr. Gerson foi capaz de eliminar sua enxaqueca completamente, comendo apenas certas frutas e vegetais crus. As maçãs eram básicas, legumes cozidos também foram incluídos, exceto gordura, sal, temperos e álcool, presentes na pesada dieta padrão alemã.
Em 1918, a fama sobre a dieta da enxaqueca Gerson se espalhou. Certa vez, um paciente retornou com uma observação. Não só a enxaqueca sarou, mas também uma tuberculose de pele desapareceu. A surpreendente notícia se espalhou como um incêndio. Em abril de 1924, o famoso especialista de pulmão, Dr. Ferdinand Sauerbruch, se ofereceu para fazer um ensaio clínico com 450 pacientes incuráveis de tuberculose de pele. No início do estudo, Sauerbruch disse pessoalmente ao Dr. Gerson que se pelo menos um paciente melhorasse, ele acreditaria em cada palavra do tratamento de Gerson. 446 dos 450 pacientes se curaram, mais de 99%. Dr. Gerson e sua esposa Gretchen tiveram 3 filhas, Joanna, Gertrude e a mais jovem, Charlotte. De todas as filhas, Charlotte tinha interesse especial no trabalho do pai, mesmo sendo a mais jovem, para o deleite de todos, especialmente seu pai. No final da década de 1920, a fama do Dr. Gerson se espalhou por toda a Europa, especialmente depois dele curar a esposa do Dr. Albert Switzer, Helena, de tuberculose pulmonar, e a doença de pele da filha de Switzer. Quando o Dr. Switzer tinha 75 anos, veio ver o Dr. Gerson com diabetes e também foi curado. Entre 1933 e a Segunda Guerra Mundial, Gerson e sua família fugiram da perseguição nazista e se estabeleceram em Nova York. Os 7 irmãos do Dr. Gerson morreram no Holocausto. Ao longo dos 40 anos, o sucesso do Dr. Gerson em sua clínica de Nova York surpreendeu a comunidade médica, mas também atraiu forças obscuras. Dr. Gerson estava curando pacientes com câncer e, como consequência, teve de depor no Senado dos Estados Unidos. Em 1º, 2º e 3º de julho de 1946, junto com 5 pacientes curados de câncer e os registros médicos de mais 5. O seu testemunho foi tão surpreendente que na noite de 3 de julho de 1946, o famoso correspondente da NBC, Raymond Grant Swink, declarou em seu programa de rádio para todo o país que pela primeira vez na história tinha sido descoberta a cura do câncer. A resposta do público foi impressionante, chocante, piscando o PBX da NBC sem parar, fora de controle. Foi incrível, mas o que aconteceu a seguir foi mais ainda. 2 semanas depois, Raymond Grant Swing foi demitido do emprego da NBC, que teve por mais de 30 anos, e o projeto anticâncer de Pepper Neary, de 1946, documento 8.947, agora acumula poeiras nos arquivos da gráfica do governo dos Estados Unidos. Durante esses anos, a filha do Dr. Gerson, Charlotte, trabalhou intensamente com o pai. Agora, casada, ela tinha um filho, Howard, e uma filha, Peggy. Charlotte mais tarde incentivou seu pai a publicar o primeiro livro em 1958, Uma Terapia do Câncer, os resultados de 50 casos. Publicado em muitas línguas estrangeiras, com venda de centenas de milhares, este livro mostrou ao mundo exemplos aparentemente milagrosos de pacientes com qualquer forma de terríveis cânceres em estado avançado, entregues à morte por seus médicos e cirurgiões. Os pacientes vinham ao Dr. Gerson com seus resultados de biópsia, raio-x e se curavam sob os cuidados do Dr. Gerson. Alguns desses pacientes, quase 50 anos depois, ainda estão vivos hoje. É claro que, embora o título seja de 50 casos, estes são apenas representativos de milhares de curas completas, bem além da marca de sobrevida de 5 anos. E os milagres de recuperação de milhares de pessoas no mundo continuam até hoje. Na época de sua morte, em 1959, o Dr. Gerson acompanhava mais de 1.500 pacientes. Os arquivos têm sido preservados por sua filha Charlotte, que em 2004 tinha mais de 80 anos. Charlotte continua o trabalho do pai através da criação do Gerson Institute na Califórnia e um hospital em Tijuana, no México. Ela gosta de estar junto ao legado do Dr. Gerson. Temos aqui algumas cartas de Albert Switzer. Eles tiveram uma correspondência muito ativa, meu pai, o Dr. Gerson e Albert Switzer e sua família. Eles eram pacientes.
E ele também expressou nesta carta sua admiração sobre a pesquisa específica de câncer que o Dr. Gerson fez. É claro, todas as cartas são em alemão, eu estou tentando traduzir algumas. Não só os resultados notáveis que ele viu em pacientes com câncer, mas com sua esposa, que teve tuberculose, e a filha deles, que teve uma doença de pele muito misteriosa. Uma das coisas que o Dr. Schuster fez foi dar ao Dr. Gerson um presente, um crocodilo esculpido numa presa de elefante feito por nativos da África. Este foi um presente ao Dr. Gerson por Albert Schuster. Muitos dos famosos cuja vida se extinguiu muito cedo por câncer, que tanto contribuíram para a sociedade, sem dúvida estariam vivos hoje, caso tivessem conhecido a terapia Gerson e a tivessem seguido. Temos visto tantos pacientes que voltaram à criatividade e uma vida longa, depois de terem sido informados que teriam 3 a 6 meses de vida. Charlotte estabeleceu o Instituto em 1977 em San Diego, na Califórnia, com o objetivo de educar o público e pacientes sobre a terapia, com meios muito eficazes como seminários, almoços e consultas, acompanhamentos de pacientes em recuperação, remessas de livros, pacotes e kits de mídia. A lista de atividades do Instituto é tão diversa e numerosa quanto os próprios pacientes. Além do Instituto Gerson, o hospital em Tijuana, México, foi criado há mais de 27 anos para tratar pacientes com câncer e outras doenças crônicas. Leis praticamente em todos os Estados Unidos proíbem qualquer tratamento para câncer, com exceção de radiação, quimioterapia e cirurgia, apesar de serem, em geral, pouco eficazes na melhor das hipóteses e completamente ineficazes na pior das hipóteses. A quimioterapia, por exemplo, não cura o câncer de jeito nenhum. Em geral, apenas envenena e mata o paciente ao invés do câncer. Neste dia em particular, 2 médicos da Checoslováquia consultam Anita Wilson, que é diretora executiva, sobre a possibilidade de abrir um hospital na Checoslováquia. Fortalece o sistema imunológico, livra o corpo de anos e anos de toxinas acumuladas pela maneira como vivemos, explica Anita aos interessados. Eu estou tão impressionada com o interesse internacional neste trabalho. Não passa um dia sem ouvirmos algo de um doente, ou um médico, ou um grupo de pessoas talvez interessadas em começar uma clínica ou um grupo de apoio. Muitos dos funcionários do Instituto Gerson tiveram experiências pessoais da potente eficácia da terapia Gerson. Carol Beard, presidente do Instituto Gerson. Eu conheci Charlotte Gerson em 1975. Minha filha tinha 9 anos e sofria crises de asma a quase cada 2 meses. Ela teve um ataque de asma que durou 7 dias. Quando eu ouvi sobre a terapia Gerson, me soou bem e fez sentido. Mudei a sua maneira de comer e Deb nunca mais teve outro ataque de asma. Fui para casa, joguei fora praticamente tudo que estava nos armários da cozinha. Em 1999 eu comecei a ficar doente e sentir muita dor, fadiga crônica. Na faculdade eu era uma daquelas maníacas por dietas anoréxicas e bulímicas, quando ainda não se falava sobre isso. Acho que eu destruí meu trato digestivo, então os médicos não conseguiam me diagnosticar. Mas falaram em síndrome do intestino irritável, eles não tinham certeza. Então me fizeram tomografia computadorizada, tive que lutar por isso. Levei cerca de 1 ano tentando até conseguir a tomografia, que revelou algumas lesões e tumor do meu fígado.
Disseram que em um havia suspeita de metástase, mas eles achavam que não queriam esperar para ver. Bem, eu sabia sobre a terapia Gerson, então decidi que iria iniciar a terapia. Um ano mais tarde, aquele mesmo tumor, o que pensavam poderia ser metástase, tinha sumido, desaparecido totalmente. Minha energia estava de volta, a dor havia sumido logo que comecei a comer a dieta. Para mim foi o caminho certo a percorrer. Eu usei os médicos para o diagnóstico, mas eu já sabia o que fazer. Existem várias coisas interessantes sobre a terapia Gerson, mas uma que eu gostaria de citar são as reações de cura. Aos 16 anos tive um acidente automobilístico. Meu rosto bateu no para-brisa e recebi mais de 150 pontos na face. Depois de estar na terapia há cerca de um ano, notei um dia quando eu estava esfregando o nariz, eu podia sentir o osso do lado direito do meu nariz pela primeira vez. Antes disso, havia uma grande quantidade de tecido de cicatrização e caroços nesta área. E agora eu podia sentir o osso. O tecido de cicatrização se dissolveu junto com os tumores. É a reação de cura do corpo. Outro membro da equipe, Susan Brunt, a sobrinha de Charlotte Gerson, foi diagnosticada com câncer cervical inoperável. Eu fiz o tratamento há 19 anos, então posso sentar-me aqui e dizer que sou um sucesso. Os pacientes recuperados visitam o Instituto Gerson regularmente para doar seu tempo para incentivar os outros, como Paul Sclese. Fui diagnosticado com câncer de próstata em 1990. O exame de toque retal, o sorograma e biópsia indicaram que eu tinha 3 sessões de câncer maligno na próstata. E eles queriam tirar a próstata no dia seguinte. E eu disse a eles, não me liguem, eu ligo a vocês. Eu não queria aquilo removido. Buscando clínicas alternativas de câncer, eu achei Gerson. Conversei com o Instituto Gerson e com o hospital no México. Conversei com os médicos e os pacientes. Depois de 3 meses, descobri que estava perdendo peso, perdi 12 quilos. E após 18 meses, meu PSA deu 0,06. O que para mim foi o fim do tratamento. Fui curado. O médico disse que eu estava bom e que tinha um PSA melhor do que o dele. Eu não sou um homem fácil de conviver porque sou solteiro. Você pode dizer algo, mas não acredito, até ver com meus próprios olhos. Aí eu acredito. O Instituto Gerson, eles me devolveram a vida. O Dr. Gerson descobriu cedo em suas pesquisas que devemos fazer sucos de legumes e frutas para inundar o corpo com os nutrientes que têm faltado no organismo humano por tanto tempo. Às vezes, por décadas. Um método especial de fazer suco deve ser utilizado, no entanto, implementado por um dispositivo de moer e prensar. Quando o vegetal é inserido, é pulverizado até o ponto de rasgar as células das fibras no vegetal, deixando um mingau que cai sobre um pano pronto para ser prensado. Uma vez aplicada a pressão de 1 tonelada, todos os nutrientes e enzimas vivas disponíveis nos vegetais fluem, fornecendo uma potente mistura de nutrientes. Quando o suco é bebido, ele entra no sangue quase tão rápido quanto o álcool. Este espremedor foi originalmente concebido nos anos 30 por um pesquisador científico chamado Dr. Norman Walker. Dr. Walker afirmou que quando fornecemos nutrientes orgânicos vivos ao nosso corpo de forma consistente, resulta não só em saúde vibrante, mas a longevidade ideal de cerca de 120 anos de idade. Dr. Walker faleceu no dia 6 de junho de 1985, com 117 anos. A eficácia do suco é óbvia. Uma enorme quantidade de nutrição pode ser capturada num copo de suco em poucos minutos, e em mais alguns minutos está fluindo nas veias do paciente. Se essa mesma quantia fosse ingerida, levaria horas de digestão. E muitos dos nutrientes e enzimas nos alimentos seriam queimados no esforço de digestão.
O Dr. Gerson exigia que seus pacientes bebessem um copo de suco de 230 ml 13 vezes ao dia. Como você pode ver, um dia inteiro com sucos equivale a uma quantidade enorme de comida, que pesa um pouco mais de 9 quilos por dia. Mas você não bebe apenas suco. Além disso, os pacientes também desfrutam uma infinidade de deliciosos alimentos orgânicos, que excedem os sonhos mais extravagantes. Não só a comida é colorida e saborosa, mas serve como um complemento para os sucos. E é, mais uma vez, um medicamento orgânico direto da mesa da mãe natureza. Comer alimentos orgânicos não é suficiente para curar um paciente gravemente doente. Nutrição é apenas metade da equação. Resolver a toxicidade acumulada no corpo é a outra metade. Eu tenho que morrer de alguma coisa. Tão prejudicial para a saúde como o simboliza um cigarro, há uma caixa de Pandora de venenos e tensões sobre o corpo que são tão ruins, se não pior, do que fumaça de cigarro encontrada em nosso dia a dia. Os estilos de vida que agora vivemos nos matam enquanto ainda estamos vivos e parecemos saudáveis, num processo lento e implacável. Percebendo isto, Charlotte Gerson incluiu um capítulo sobre o tema num livro sobre a terapia Gerson, que explica em termos simples os princípios da terapia Gerson. Um dos capítulos do livro enfatiza que tensões ambientais podem levar ao câncer. Estes tipos de ataques ocorrem nos lugares mais surpreendentes. Nossa exposição a tóxicos no ambiente atual beira o absurdo. É praticamente impossível evitar. É inútil esquivar-se de balas numa chuva de tiros de muitas metralhadoras. Não só há venenos que ingerimos, mas tensões como os campos eletromagnéticos e radiação de micro-ondas que interferem nos próprios circuitos elétricos do nosso corpo e reorganizam a estrutura molecular, causando danos, às vezes irreversíveis, no cérebro e outros órgãos. Um exemplo típico de ingestão diária de tóxicos ou ataque preliminar é quando você chega em seu automóvel e antes mesmo de ligar o motor já ingeriu dioxinas. Exaladas do painel de instrumentos até o acabamento decorativo do banco. Suponha que você viaje e pare num hotel para o pernoite. Talvez você escolha um quarto de não fumante, no entanto, alguém ocupa a vaga de estacionamento na frente do seu quarto e deixa o carro ligado por um curto período de tempo. Mesmo por alguns minutos, um pesadelo de misturas de toxinas no ar, devido ao escapamento do carro, entra no seu quarto por debaixo da porta. Uma vez dentro do hotel, você liga o interruptor de luz, ativando campos eletromagnéticos. Vaza a irradiação do forno de micro-ondas, enquanto você prepara sua janta instantânea com excesso de sal, cheia de conservantes e sem valor nutritivo. Há produtos cancerígenos no sabonete que está no banheiro. É uma avalanche de ataques. Mas o sabonete e o shampoo são apenas o começo do que será absorvido por sua pele quando você abrir a torneira da banheira, que fornecerá água colorada e fluoretada para ajudá-lo a se lavar. Cloro e flúor ajudam a destruir a glândula tireoide. O assento foi higienizado para sua proteção. Mas o que significa isso? As toxinas residuais no processo de limpeza química do assento serão absorvidas por contato com a pele quando você sentar. O papel higiênico também fornece produtos químicos, solventes e corantes que vão para a sua corrente sanguínea. As toalhas contêm resíduos de detergentes químicos, que serão ativados ao entrarem em contato com a umidade da pele. Na pia do banheiro, você pode até beber a água com cloro, num copo plástico de fabricação barata, que permite a passagem de toxinas pesadas do próprio plástico para a água. A parede recém-pintada e seus vapores não são nada comparados com a madeira comprensada e a emissão contínua de gases de formaldeído. Sob a lâmpada, uma xícara de café para relaxar. É café que foi fumigado com venenos químicos de cultivo não orgânico. O açúcar artificial e o creme artificial dão um toque saboroso à mistura. O bom é que você não vai usar o seu celular para receber ou fazer uma chamada, pois o uso frequente do telefone celular prejudica os neurotransmissores do cérebro. A quantidade de radiação da TV será pequena, mas quando o televisor for descartado,
descartado, incinerado, a radiação voltará para você através do ar, da água e alimento. Esta sala contém um tapete novo. A exalação de produtos químicos pelos próximos 6 meses é extremamente perigosa para tecidos do corpo quando inalados. Quando finalmente apagarmos a luz para dormir, os campos eletromagnéticos do relógio perto da sua cabeça influenciam quase imperceptivelmente o sono e os sonhos que se espera ter. Até mesmo o filme de acetato deste documentário usa produtos químicos extremamente venenosos no processo de sua fabricação. E por mais ridículo que esse cenário possa parecer, é mais um ataque que seu corpo precisa defender. A boa notícia é que a maioria dessas toxinas pode ser removida com a estrita observância da terapia Gerson. Mas como isso é realizado? A resposta é café orgânico. Dr. Gerson descobriu que se um paciente bebesse mais de meio litro de suco por dia, as poderosas enzimas desalojariam venenos em sistemas celulares do corpo. E é aí que o café entra em cena. Uma vez que o veneno deslocado para a corrente sanguínea é absorvida pelo fígado, o fígado pode ficar sobrecarregado e até mesmo danificado, e portanto deve receber alguma ajuda. Dr. Gerson descobriu que uma solução de café orgânico introduzido pelo reto estimula os dutos biliares e do fígado para descarregar radicais livres e venenos patogênicos no cólon para serem expulsos pelo reto. Quando os enemas de café são utilizados em conjunto com a ingestão dos sucos, a desintoxicação é da melhor qualidade. O sistema imunológico agora terá a vantagem para destruir o câncer ou outras doenças degenerativas. Mas como fazer um enema de café? Começa no fogão da cozinha com 1 litro de água destilada. Três colheres de sopa de café torrado e moído são colocados ali. Depois de alguns minutos, o fogo é baixado. E o café é deixado em fogo brando durante 15 minutos. Uma vez o café pronto, é despejado em uma jarra medidora. A água pode ser adicionada para compensar a água evaporada ao fazer o café. Enemas de café são melhor aplicados numa atmosfera relaxante. Quando o café esfria, a temperatura do corpo é transferido para a vasilha do enema. Um pequeno grampo plástico no final da mangueira é deslizado para trás para expulsar o ar na extremidade do tubo. Em seguida, é deslizado de volta no lugar para parar o fluxo de café, até que a inserção no reto tenha sido realizada. A posição do grampo é reajustada no mínimo a 20 centímetros do final do tubo para a inserção retal nesse comprimento. Quando a solução de café flui para dentro do paciente, deve ser retida no cólon por 12 a 15 minutos. Durante esse tempo, o fígado tem a chance de absorver a cafeína do café e outros agentes. Simultaneamente, o fígado, por sua vez, excreta venenos no cólon para a expulsão.
Charlotte Gerson não é apenas responsável por manter vivos os princípios de cura de seu pai, mas guardar a integridade dos fundamentos e sua aplicação ao longo dos anos. Centenas de médicos holísticos dos Estados Unidos e ao redor do mundo foram treinados por Charlotte no Instituto Gerson. Por incrível que pareça, é ilegal nos Estados Unidos tratar e curar pacientes doentes com a terapia Gerson em hospital. Devido a isso, Charlotte não teve escolha, a não ser criar um hospital 27 anos atrás no México. Como Charlotte reside no sul da Califórnia, é fácil para ela viajar regularmente para aconselhar e encorajar o número incontável de pacientes que chegam ao hospital em Tijuana, no México. Sob os cuidados de uma equipe de médicos e nutricionistas, a maioria dos pacientes que chegam com um câncer inoperável e sem qualquer esperança de recuperação recebem alta em 1 a 4 semanas para continuar o tratamento em casa. E normalmente, ao deixar o hospital, estão a caminho da recuperação. Muitos experimentam o desaparecimento dos tumores enquanto no hospital. E os pacientes vêm de todo o mundo. Ao fazer este filme, um cinegrafista acompanhou Charlotte em um dia qualquer, sem que qualquer paciente do hospital soubesse o que estava acontecendo. A esperança era que pelo menos um dos pacientes não fosse tímido e concordasse em aparecer diante das câmeras. Charlotte e o câmera não ficaram decepcionados. O primeiro paciente que eles viram foi Alexandra, que gentilmente permitiu-lhes entrar em seu quarto no hospital. Ela estava de muito bom humor. Nós temos uma biópsia de março do ano passado que mostra 3 ou 4 tumores de câncer dentro de você. E depois de apenas cerca de 2 semanas sob a terapia Gerson, não aparecem mais células malignas. E a biópsia do cólon é muito animadora. Estou muito feliz, muito feliz por conhecer a terapia Gerson. Depois de apenas 2 semanas de terapia, vejo pelo relatório do patologista que estou livre de câncer agora. Tem sido uma bênção. Você pode continuar bem e ter filhos saudáveis. Você tem filhos? Sim, eu posso ter filhos e foi-me dado uma nova vida agora. Eu estou pensando em ficar na terapia para o resto da vida. Moderadamente, mas sim, ela salvou a minha vida. Qual é o seu problema? O que traz você aqui? Eu tenho um câncer peritoneal primário. E você estava inchada? Quais eram os seus sintomas? Eu estava no Alasca, de onde eu sou. Eu fui diagnosticada com... Eu tinha dor. Você foi diagnosticada como? Você fez uma biópsia? Eu voei para o hospital mais próximo e fiz uma bateria de exames. E encontraram células malignas de ascite. Eu tinha 5 quilos de ascite. O nome do médico? Dr. Howe. Ele fez a biópsia e em seguida pôde dizer qual era o problema. Pediu a biópsia e a patologia voltou com um carcinoma. Você tinha um inchaço de ascite? Sim, eu tinha 5 quilos de inchaço de ascite no meu abdômen. E eles disseram que ela não iria embora de forma muito fácil? Sim, eles disseram que a ascite não iria embora se não fosse drenada, mas a quimioterapia também poderia secá-la. Vários médicos me disseram isso. Mas você não fez a químio? Fiz químio. Você fez químio? Sim. Quanto? Uma sequência. E então, quando você veio aqui? Depois que eu terminei com a químio, ela não deu certo. Eles queriam fazer cirurgia e mais quimioterapia, mais cirurgia e mais químio. Então você veio aqui. Quanto tempo levou para ver uma redução? Eu perdi 8 centímetros de barriga no primeiro dia em que eu estava aqui. O primeiro dia? Uau! Então cerca de 2 centímetros por dia. Desde então eu tenho perdido. Havia outros pacientes melhorando radicalmente neste dia.
Nem todos queriam ter uma câmera apontada para eles, mas mesmo assim eles transmitiam uma profunda alegria sobre a forma como estavam constantemente melhorando. Para Charlotte, este foi um dia típico e normal. Para o cinegrafista, era como ser testemunha de um milagre. Não importa o nome que você der, está funcionando. Os casos de cura completa tornaram-se um misto de alegre celebração e curiosidade. Mas apesar do sucesso e estatísticas, cada pessoa que é forçada a encarar o câncer de frente quer garantia. Garantia de que o que eles têm pode muito provavelmente ser derrotado. Sempre buscando novas formas de animar, capacitar e restaurar a esperança aos supostamente sem esperança, Charlotte abordou vários tipos predominantes de câncer em livretos. Nas páginas de cada livro há biografias pessoais e prontuários médicos das curas. Muitos desses doentes estavam tão mal com outras enfermidades que o câncer era a menor de suas preocupações, mas seus pesadelos foram transformados em lindos sonhos. Cura do câncer no ovário. Curando câncer de cólon, fígado e pâncreas. Curando câncer de próstata e testículo. Curando câncer de pulmão e doenças respiratórias. Curando câncer de mama. Muitos ex-pacientes mantêm contato com Charlotte Gerson e formam amizade por toda a vida. Uma dessas pessoas é Debbie Wagner. Debbie foi diagnosticada com câncer de ovário estágio 3B há 9 anos. Meu pai tinha me falado sobre a terapia Gerson. Eu fiz uma pesquisa e estava planejando fazer quimioterapia. Meu pai me falou sobre isso e durante a pesquisa descobri que a melhor maneira de se curar é fazer isso de maneira saudável. Não deixar colocar mais veneno em seu corpo que vão matar você. E é o que a quimioterapia faz. Ela mata o corpo, as células boas e as células ruins. Mas a terapia Gerson recria todas as suas células boas para digerir todas as células ruins e se livrar delas. Eu fiz o tratamento há 9 anos e estou curada. Eu não tive nenhum retorno do câncer. Meu médico me deu o diagnóstico. Quando disseram que eu tinha câncer de ovário, eles me deram 6 a 9 meses de vida. E você sabe, eu não quero ir contra os médicos. Quando você tem ataques de pânico, você acredita no seu médico. Mas eu acreditava mais na terapia Gerson e eu a busquei. Quando fui à UCLA, levei meu exame de sangue e as imagens por ressonância magnética para verificar, para ver se estava tudo ok. Eu fui ao meu médico e ele me olhou e disse: "Eu simplesmente não posso acreditar, você é um de meus pacientes de câncer. Eu não tenho pacientes de câncer que vêm com todo o entusiasmo e energia que você tem." Isso só me fez sentir bem toda vez que eu fui lá. Vendo os pacientes que lá estavam, eu não parecia uma paciente comum de câncer. Para mim, tenho de agradecer Charlotte e a terapia Gerson por isso. Porque se eu tivesse feito a quimioterapia como previsto, eu do fundo do meu coração acho que eu não estaria mais aqui. Quando eu fui diagnosticada com câncer, soube de 3 outras mulheres que tinham o mesmo câncer. E elas também receberam de 6 a 9 meses de vida. A que foi mais longe viveu 9 meses. Todas elas, as 3, fizeram quimioterapia. E eu estou aqui, quase 9 anos depois que eu recusei a quimioterapia. Sou Chantzy, eu sou a filha de Debbie. Eu tinha 12 anos quando minha mãe foi diagnosticada com câncer. Uma das minhas amigas de infância e eu passamos o nosso verão fazendo sucos para minha mãe todo dia. E ajudamos minha mãe quando ela estava fazendo enemas de café. Íamos lá jogar cartas para tentar distraí-la. Elas faziam enemas de café até quando estávamos dormindo. Ela me acordava tipo 2 da manhã e dizia: "Vamos ao Walmart?" Eu sou Steve, o marido de Debbie. Quando conheci Debbie há vários anos,
Quando nos conhecemos, eu estava tão emocionado. Charlotte reluta em ficar emocionalmente ligada a qualquer caso, uma vez que tem havido milhares deles, mas às vezes um telefonema deixa-a efervescente de alegria. Como neste caso, recentemente em Colorado, Stephanie, 12 anos de idade. Ela foi diagnosticada 6 anos e meio atrás com um tumor de Luz, um câncer do rim visto apenas em crianças. Seus pais concordaram com a cirurgia imediata. Os cirurgiões removeram o rim direito, mas durante a cirurgia foi descoberto que o câncer tinha se alastrado na veia cava, a veia principal de drenagem da parte superior do corpo, mas a garra do câncer não tinha terminado ali. Eles descobriram que o pulmão também estava muito tomado com câncer. E mais terrível ainda, foi a revelação de que o câncer tinha feito o caminho para a câmara direita do coração. O cirurgião então abriu o seu externo e começou com a retirada do tumor dos ossos. De lá, foi para o coração e numa cirurgia de coração aberto removeu o tumor da câmara cardíaca direita. O procedimento levou 10 horas e meia. Nos 4 anos seguintes, o corpinho devastado de Stephanie suportou um total de 16 cirurgias e pesadas quantias de remédios, quimioterapia e radioterapia. Mas as poderosas forças do câncer voltaram, sempre de novo e com força. Agora, até seu fígado fora invadido pelo câncer, e ambos os pulmões também foram afetados pela doença mortal e incontrolável. A essa altura, Stephanie era quase um esqueleto, seca e reduzida ao peso de uma pena. O médico falou: agora sua filha, ele nos disse que ela não vai ser capaz de... o câncer está de volta e ela não vai conseguir. Minha mãe, ela ouviu falar sobre esta coisa alternativa. Primeiro, fomos todos para Tijuana e encontramos a senhora Gerson. E aprendemos mais sobre a dieta. Voltamos para casa e então, eu acho que era janeiro, por aí. Nós fomos até lá fazer uma terapia Gerson e nós estávamos fazendo a dieta. Há cerca de 2 ou 3 semanas, eu acho. Eu também cheguei lá doente, com cândida. E na segunda semana comecei a observar que todos os sucos e enemas de café, eu estava me sentindo melhor. Estava desintoxicando o tempo todo. E a limpeza estava ocorrendo. Então começamos a dieta, comecei a me sentir melhor. Depois de ter só uma hipoglicemia, me senti melhor, mais energia. A comida, primeiro eu pensei que era meio esquisita, porque tinha aparência esquisita. E a sopa não tinha gosto bom no início, mas depois de uma semana começou a ter um gosto melhor. Então, voltamos para casa e estamos fazendo o tratamento há uns 2 anos. 2 anos, desde aquele janeiro. Desde então, a esperança voltou e a vida mudou para a família inteira. E até o cão estava feliz de novo. Estou chorando de emoção, dublando esse documentário. Por enquanto, este não é um caso de um paciente totalmente curado. Stephanie tem um longo caminho a percorrer. Mas os venenos estão sendo excretados e o seu corpo está se reconstruindo. Com poderosas enzimas e a força dos nutrientes, ela está no caminho da recuperação. Quando os médicos ortodoxos de Stephanie haviam dado a ela apenas 6 meses de vida 2 anos atrás, ela agora os tem espantado e, é claro, tem confundido eles. Vamos lá, garoto. Vamos lá.
Eu estou me sentindo muito melhor, tenho mais energia desde que estou na dieta. Eu me sinto muito saudável e forte, muito melhor do que antes. Na primavera passada, uma Stephanie de face rosada e sua irmã mais nova visitaram Charlotte. Charlotte observou que elas corriam, brincando e desfrutando a vida, como se o câncer nunca tivesse visitado esta criança persistente. Para muitos pacientes, como Stephanie, sob os cuidados da terapia Gerson, uma série de exames de laboratórios detalhados é feita para ajustar a terapia exatamente à necessidade do paciente. Há também suplementos não tóxicos, não farmacêuticos, chamados biológicos, que são utilizados em quantidade dependendo da condição do paciente. Um dos mais importantes é o potássio natural, uma mistura de gluconato, acetato e fosfato de potássio, em quantias iguais, que o Dr. Gerson desenvolveu depois de fazer cerca de 300 testes. Isto é muito benéfico para restabelecer o potássio no sistema celular do corpo, perdidos pela maioria das pessoas pelo seu uso exagerado de sódio inorgânico, como o sal de cozinha, que é escondido dentro de tudo, desde alimentos processados até na pasta de dente. O sal de cozinha é um veneno, e até o iodo não é necessário para o corpo. Adicionado ao sal de cozinha, ele destrói a maior parte de seu valor. O uso de sódio inorgânico provoca o deslocamento do potássio encontrado naturalmente nas células humanas, deixando-as vulneráveis aos ataques de doenças. O suplemento de potássio do Dr. Gerson é dissolvido em 1 litro de água destilada e incorporado em pequenas quantidades aos sucos. Quanto às gorduras na dieta, o Dr. Gerson procurou cuidadosamente até achar a resposta certa para essa necessidade: o óleo de linhaça. Robert Gaffney, presidente da Omega Flax Will, bem-vindos aqui à nossa fábrica, a Omega Nutrition. Estamos localizados em Bellingham, Washington. E é um prazer lhes mostrar a fábrica. Lá vem um dos veículos de entrega. Nossa fábrica é moderna, reconstruída das cinzas de um incêndio de 1996. Assim, esta é a fábrica de óleo mais moderna e sofisticada da América do Norte. Basicamente, é uma fábrica automatizada. As sementes de linhaça são prensadas a frio, abaixo de 32 graus Celsius. As sementes são prensadas e moídas. As sobras são utilizadas como fertilizantes e ração animal. O Dr. Gerson salientou que o óleo de linhaça deve ser ingerido cru e frito. Não é um óleo de cozinha. O óleo de linhaça fornece nutrientes de forma eficaz para as células do corpo, bem como ativa as enzimas de dentro do corpo para ajudar a destruir o câncer e outras doenças. Um óleo verdadeiramente milagroso. A Clínica Gerson, com todo o bom trabalho que o Max Gerson realizou no passado, realmente compreendeu o valor do óleo de linhaça. Isso não foi nada. Na verdade, eles nos educaram mais do que nós poderíamos educá-los sobre o valor e benefícios de como o óleo de linhaça realmente ajudou seus métodos. O uso destes suplementos holísticos naturais na terapia Gerson é parte da personalização para as condições degenerativas de cada paciente. Existem muitas abordagens holísticas para a cura. A terapia Gerson utiliza algumas delas no processo de recuperação. Nenhuma delas isoladamente pode curar o câncer. Mas às vezes elas reforçam a eficácia da terapia Gerson, quando se trata de ajudar o corpo a recuperar-se de um resfriado ou câncer. Hoje, mais da metade das consultas médicas dos Estados Unidos e Canadá são terapias alternativas, independente da eficácia. E, em especial nos Estados Unidos, estima-se que a compreensão e a aceitação da medicina holística está ainda há 75 anos atrás do resto do mundo. A única área em que a medicina ortodoxa praticada no ZEWA é superior é no preço. Em medicina, estamos atrás de muitos países no terceiro mundo. Nosso sistema de saúde está falindo sob o peso das chamadas de doenças incuráveis, crônicas e degenerativas, cuja cura o Dr. Gerson propôs há quase 3/4 de século atrás. A base da terapia Gerson é vegetais frescos e orgânicos.
para sucos e saladas deliciosas. Em conjunto com café orgânico para a desintoxicação, é essencial que os pacientes tenham acesso a essa escolha alimentar. O mercado de orgânicos tem crescido uns 20% ao ano nos últimos 7 anos, principalmente devido à lei de oferta e procura. Frutas e hortaliças produzidos em massa, com produtos químicos e sprays, são fertilizados com apenas 3 minerais: nitrogênio, fósforo e potássio. Mas a planta, como o corpo humano, precisa de mais outros 50. Devido a esse uso mínimo de minerais no processo de fertilização de plantas cultivadas comercialmente, as plantas ficam doentes e precisam ser mantidas vivas, com mais produtos químicos e tóxicos, até chegarem ao mercado. Este processo se repete agora no consumidor, em termos simplificados. Por outro lado, os alimentos orgânicos são cultivados com fertilizantes naturais, compostos orgânicos que fornecem os minerais para as plantas sadias, o que lhes permite combater doenças e resistir às pragas naturalmente. Uma bela consequência desse processo, em termos simples, é que o consumidor se beneficia da mesma proteção natural por comer essas plantas. Consumidores conscientes querem a garantia de que estão realmente comprando orgânicos. Aqui está o S. Shimoto, chefe de uma fazenda orgânica, que cultiva frutas cítricas e vegetais no sul da Califórnia. Estamos ampliando nossa produção de orgânicos, que achamos muito importante para criar uma agricultura sustentável para a comunidade à nossa volta e em toda parte nos Estados Unidos. Sei que no passado as pessoas tinham perspectivas diferentes do que era verdadeiramente orgânico, e havia produtores dizendo que seu cultivo era orgânico, mas basicamente isso era por negligência. No ano passado, o governo criou o Programa Orgânico Nacional, que instituiu regras e normas para todos cumprirem, se quisessem tornar-se orgânicos. Essa medida criou as regras e regulamentos para todos que queriam plantar orgânicos estivessem no mesmo jogo e tenham que cumprir as mesmas regras. Descobrimos que os atributos da verdadeira fazenda orgânica certificada é benéfica não só para o povo, mas também para o solo. Então isso é algo que ansiamos expandir e oferecer à comunidade local, e também para o povo dos Estados Unidos e para o mundo todo. Por demanda popular e também pela descoberta do incomparável melhor sabor de produtos orgânicos frescos, produtores orgânicos sempre fazem feiras populares locais com deliciosas amostras dos produtos para o benefício de seus vizinhos, antes de enviar seu produto para um crescente mercado mundial. Charlotte Gerson segue também a terapia Gerson como um estilo de vida preventivo. Ela aprendeu, como milhões de outros, que os princípios da terapia Gerson permitem usufruir o máximo da vida. Os sentidos físicos alcançam maior acuidade e a sombra da degeneração mental desaparece. A pessoa sente-se muito bem. Agora, com mais de 80 anos, sua pele tem a textura de alguém bem mais jovem. Ela não precisa de óculos de leitura, tem uma mente alerta, não tem osteoporose, nunca adoece e mantém a resistência, iniciativa e energia comparável a uma pessoa jovem. Com a terapia Gerson, nunca mais é preciso dietas para perder ou ganhar peso. Charlotte explica. Hoje em dia, há um problema extremamente sério com obesidade que virou epidemia. A obesidade quase sempre nada mais é do que fome. A razão é que os alimentos
mortos em fome porque, apesar de estarem satisfeitas, não. Então elas têm fome constante e passam a comer mais e mais. Mas comem coisas erradas, se tornam obesas e mesmo assim não estão nutridas, ainda anseiam por comida. Tem sido dito que os supermercados são como cemitérios, aonde a comida jaz morta. Depois do calor e da pasteurização, as enzimas estão mortas, a estrutura molecular e o alimento em si muda, dificultando a assimilação até mesmo dos poucos nutrientes restantes. Boa saúde transpira beleza e atração, não só na pele, mas até aos ossos. A terapia Gerson é uma abordagem da vida que estimula cada pessoa a experienciar a vida ao máximo e ter a certeza de uma vida com saúde, livre de doenças incômodas e estranhas. Para muitos também garante maior vibração ou consciência espiritual, que abrange todos os tipos de fé e estilos de vida. As experiências do dia a dia são combatidas com perplexidades, que podem ser vistas de um modo negativo ou positivo. Sucesso ou fracasso na vida são resultados de nossas reações a um fluxo de estímulos. Os princípios da terapia Gerson limpam a mente para inspirar respostas positivas aos estímulos. No caso do vício em drogas, crime e doença mental crônica, esses problemas também podem ser superados. Por exemplo, viciados em cocaína e heroína vencem seu vício por drogas em geral em menos de 72 horas na terapia. O cérebro humano é capaz de armazenar informação, recordando-a a qualquer momento, como livros numa biblioteca. O conhecimento gravado no cérebro pode ser acumulado sem limites ao longo da vida. O único obstáculo que detém ou começa a subtrair esses livros é a falta de nutrientes a longo prazo e a toxicidade ambiental. O Dr. Gerson observou que se os nutrientes forem abundantes e o corpo for desintoxicado, o cérebro restaura seu funcionamento normal. Quando o cérebro desintoxica, calma e clareza retornam, névoa mental e emocional desaparecem. Há mais de 2.400 anos, Platão escreveu: nenhuma tentativa deve ser feita para curar o corpo sem curar a alma. O corpo é um milagre na sua concepção e flexibilidade. É uma máquina de perdoar. Um dos primeiros passos a dar é evitar venenos ambientais, mesmo os que achamos insignificantes. Substâncias nocivas, tais como cloro e flúor, pertencem a uma classe de substâncias químicas chamadas halógenos. Cloro e flúor estão na água tratada de quase todas as cidades dos Estados Unidos e Brasil e provocam danos graves ao sistema endócrino do corpo, especialmente à glândula tireoide. Flúor, subproduto altamente tóxico da fabricação de alumínio, é muito perigoso e caro para ser eliminado. Diretores de indústrias convenceram a Associação Odontológica Americana que o flúor iria prevenir as cáries, uma tese que já foi provada falsa. No entanto, eles descobriram uma maneira de se livrar desse subproduto tóxico, colocando-o no abastecimento público de água. A única forma de eliminar da água esse produto químico perigoso é destilação a vapor. Mas há outros perigos escondidos na ingestão diária de venenos que podem ser evitados. Charlotte cita um exemplo em particular. Bom, o amálgama dental está mais e mais vindo à tona, mesmo enquanto dentistas o debatem. É interessante que a Associação Odontológica Americana afirma ser perfeitamente inofensivo na sua boca, porém, se sobrar algum amálgama da obturação do seu dente, a sobra não é simplesmente deixada no consultório. O dentista tem que se livrar dela como um resíduo tóxico.
Mas na sua boca ele é seguro? Claro que não. Ele tem sido claramente demonstrado que muitas crianças têm convulsões e muitos distúrbios mentais por causa do amálgama dental. E assim também os adultos. O perigo das drogas ilegais de rua e nas escolas privadas e públicas é muito alardeado. Mas existem lobos vestidos de ovelhas, que são bem-vindos e entram pela porta da frente. O problema é com a Ritalina. Em primeiro lugar, nunca foi testado em crianças com menos de 6 anos. E eles estão dando agora às crianças da pré-escola e jardim da infância. Se a enfermeira ou o professor sente que as crianças estão inquietas ou causando um problema, então eles notificam o enfermeiro, que relata ao médico, e sem qualquer reflexão eles dão Ritalina a elas. A Ritalina causa dano cerebral permanente, mesmo quando param de tomar. E as Forças Armadas Americanas, como o Exército e a Marinha e a Força Aérea, não aceitam ninguém para o serviço se a pessoa já tiver tomado Ritalina, porque eles se tornam incontroláveis e ficam mentalmente perturbados. O descanso é essencial para todos os organismos vivos. Durante o sono, não só o sistema nervoso é alimentado como uma bateria sendo carregada, mas o corpo se livra dos venenos de uma forma que só o sono pode realizar. É por isso que ao acordar, a energia está renovada. Repouso suficiente é fundamental para crianças. Com o bombardeio diário aos seus sistemas na sociedade moderna, a falta frequente de sono pode dificultar e às vezes danificar para sempre o cérebro infantil em desenvolvimento. O desenvolvimento cerebral da criança nesta fase da história humana deve limpar uma série de obstáculos na busca da normalidade genética. As crianças são mais vulneráveis a poluentes ambientais que adultos, devido ao seu tamanho e metabolismo mais rápido. Uma das vulnerabilidades mais divulgadas é a exposição ao chumbo, especialmente em casas antigas aonde se usava tinta clandestina com chumbo nos anos 70. Reformar e lixar paredes de casas mais antigas produz uma bomba relógio se o pó é inspirado. Esses metais pesados no ar e mais inúmeros outros produtos químicos nos alimentos e água estão agora passando para a próxima geração. Mas a remoção desses tóxicos, mesmo de metais pesados como o chumbo, é possível com a aplicação da terapia Gerson. O próprio corpo pode produzir uma substância que, se em excesso, se torna veneno em situações estressantes. Se o fígado estiver doente, é incapaz de neutralizá-la. É a chamada adrenalina. Veja o cineasta Steve Crushel. Steve filma e executa acrobacias para filmes de Hollywood, forçando a barra e a adrenalina até o limite. Em uma profissão que exige decisões instantâneas de vida ou morte, a adrenalina flui em excesso, se não neutralizada, e envenena o corpo até ele adoecer. A potência dessa substância é enorme. Quando uma gota de adrenalina é secretada pelas glândulas suprarrenais, localizadas em pequenas bolsas na parte superior de cada rim, ela entra na corrente sanguínea e é diluída instantaneamente, entre 1 a 2 bilionésimos de sua concentração original. É como uma única gota de tinta em 22 milhões de litros de água. O objetivo da secreção de adrenalina é acelerar a reação do lutador e proteger a si mesmo em situações perigosas. A maior glândula do corpo, o fígado, quando saudável, é capaz de neutralizar as secreções. No mundo de hoje, o abuso deste magnífico órgão é implacável. Muitas pessoas têm fígado doente e nem sequer sabem disso. A detecção de um problema no fígado através da doença exige que o fígado caia abaixo de 30% da sua capacidade plena de trabalho, antes dos sintomas se tornarem detectáveis. Um dos principais objetivos da terapia Gerson é restabelecer para 100% a capacidade do fígado e garantir a sua saúde. Outro trabalho desse cineasta é mostrar animais silvestres em habitats naturais, para a educação pública, bem como para a indústria cinematográfica.
Trabalhando com a vida selvagem, toda a minha vida eu aprendi sobre nutrição. Como este lince aqui, se ele não fosse alimentado corretamente, não seria manso, nem feliz, e nem viria para mim quando eu o chamo. Vivemos no norte e aqui linces são encontrados na natureza. E eu os uso para a educação. São animais muito bonitos, mas se não forem alimentados direito, eles não têm a pele bonita, não são amigáveis. E certamente não viria para mim quando eu chamo. A terapia Gerson mudou a minha vida. Este homem de 43 anos segue o estilo de vida Gerson como medida preventiva. E fazendo assim, adquiriu uma energia tremenda para atingir uma capacidade de trabalho físico equivalente a várias pessoas. Como muitos outros que não têm doenças degenerativas, Steve está imune a mesmo os menores incômodos virais, tais como resfriado comum ou outros desconfortos como dores de cabeça e outras dificuldades menores de saúde. Devido a muitos animais serem carnívoros no centro de vida selvagem, sua saúde e capacidade reprodutiva deve ser mantida em níveis elevados. Há vários anos, o cientista pesquisador Dr. Francis Pottinger realizou experimentos durante vários anos com os gatos domésticos. Ele dividiu seus gatos em vários grupos e alimentou cada grupo de modo diferente. Para alguns, deu certas carnes cozidas, para outros, deu certas carnes cruas. Aqueles que receberam apenas as carnes cozidas durante algumas gerações não só diminuíram a robustez física, mas foram acometidos de doenças e tiveram problemas de temperamento. Finalmente foram incapazes de se reproduzir com sucesso. As fezes dos animais que receberam o produto cozido foram usadas como fertilizante no cultivo de vagem, mas a vagem não cresceu, alguns grãos mal germinaram. Gatos nutridos com carne fresca prosperaram e gerações se reproduziram bem. É evidente que todos os animais carnívoros como esses foram projetados para caçar e matar e sobreviver de presa de carne. Seus dentes, os ácidos do estômago e o trato digestivo curto suportam isso. Por outro lado, a estrutura dos dentes humanos é bem diferente dos dentes deste lobo selvagem. Mas as diferenças entre animais carnívoros, selvagens e seres humanos não terminam aí. O sistema digestivo humano é muito maior e mais complexo, similar a todas as criaturas herbívoras. Além disso, o ácido do estômago e as enzimas do intestino humano são incapazes de quebrar e digerir bem as proteínas animais. Carnívoros têm intestinos muito curtos e simples, para excretar rápido a carne mastigada e digerida, geralmente em 2 horas, o que exclui a chance da carne ter tempo de apodrecer e envenenar seus sistemas. No ser humano, em geral, leva 48 horas para a carne ser eliminada. Invariavelmente, algumas delas nem são eliminadas, mas ficam presas em pequenas bolsas no cólon, apodrecendo não por horas, mas dias, meses e até anos. O preço da ingestão de carne para todos esses órgãos humanos essenciais, especialmente o pâncreas, que também está envolvido no processo digestivo, é enorme. O pâncreas nunca foi projetado para quebrar proteína animal ou carne. Em vez disso, o pâncreas produz sucos digestivos para dividir as moléculas dos tipos certos de alimentos ricos em proteínas encontradas somente em vegetais. Na digestão de vegetais, o pâncreas então realiza sua segunda finalidade, produzindo enzimas pancreáticas para combater doenças. Quando é preciso digerir carne, o pâncreas é desviado de sua importante finalidade protetora. Se apenas eliminarmos os produtos animais de nossa dieta, as chances de ter câncer, diabetes ou doença cardíaca e a série de desgraças que acompanha tudo isso quase desaparece. Mas a dieta padrão norte-americana virou essa estatística cientificamente verificável de cabeça para baixo. Olhando com um microscópio, é fácil ver glóbulos vermelhos flutuando livremente, mas depois de uma refeição gordurosa de qualquer espécie, os glóbulos vermelhos
aparelhos grudam como moedas empilhadas. Agora, esses bilhões de minúsculas células são incapazes de executar a tarefa de levar a quantia completa de oxigênio vital aos capilares em todo o corpo, incluindo o cérebro. Surpreendentemente, alguns alimentos como legumes, soja e produtos derivados da soja ou são deficientes em nutrientes ou causam degeneração da saúde, bloqueando a absorção de nutrientes. Atualmente, há um debate popular sobre um assunto de especial interesse para as mulheres. A osteoporose está muito generalizada nos Estados Unidos. Dores de longa duração vai tomando conta, ossos quebrados, perda de mobilidade. É causada por ingestão de leite. E os médicos receitam leite, achando que cura a osteoporose, porque supostamente leite tem cálcio. Não só leite, osteoporose também é causada pela ingestão de carne, porque a carne no processo digestivo provoca acidez, ácido fosfórico. E neste tipo de acidez, o corpo é incapaz de funcionar. O corpo tem que manter a homeostase, tem que manter um nível bem exato de alcalinidade versus acidez. Mas ao comer carne e beber leite, o nível de ácido sobe muito e o corpo tem que equilibrar isso. O que ele usa para equilibrar a acidez? Cálcio. Onde ele busca o cálcio? Ele não é absorvível a partir do leite, porque no leite pasteurizado ou fervido, todas as enzimas estão ausentes. E o corpo não pode usá-lo. Assim, pelo contrário, isso contribui para o problema. Em vez disso, o corpo precisa usar cálcio e tirar dos ossos. Os sucos Gerson, especialmente o de cenoura combinado com sucos verdes. O suco de cenoura é muito rico em cálcio. Com as enzimas dos vegetais e sucos verdes, produz a capacidade no corpo para restaurar o cálcio aos ossos. Nós aliviamos a osteoporose sem problemas. Com a medicina ortodoxa, a terapia de reposição hormonal e tudo o que eles usam, na melhor das hipóteses, eles param a perda da massa óssea, não restauram, nós restauramos. Eu cancelei meu seguro de saúde quando tinha 34 anos. E o motivo não foi só que eu era muito saudável, mas o motivo foi que eu não estou interessada numa espécie de tratamento hospitalar ou médico, mesmo coberto pelo seguro, porque é tóxico, remédios, produtos químicos. E eu tenho a impressão de que eles poderiam me matar em vez de ajudar, se eu tivesse que ir para um hospital. Ao longo dos anos, tenho economizado uma média de $2.000 por ano. Durante 45 anos, dá uns $90.000. Mas este não é o único benefício. Quando você consome orgânicos, como eu fiz, e sendo vegetariana, nunca fiquei doente. É muito mais barato viver desta maneira. E viver saudável. E esqueci de mencionar, me sinto bem. Eu me sinto bem, tenho energia, sou capaz de trabalhar, viajar, dar palestras. Eu faço todo tipo de coisas, mesmo agora que estou com quase 82 anos de idade. Eu estou sempre dizendo às pessoas, especialmente às mulheres, não seria maravilhoso nunca precisar se preocupar em encontrar um nódulo em seu seio? Mas se você comer de modo saudável, é isso que acontece. Como eu disse, eu tenho 82 anos, até hoje nunca fiz uma mamografia. Porque tenho uma forte sensação que, vivendo assim, você não se arrisca a ter câncer. Sem a determinação firme e vontade de ferro de Charlotte por toda a sua vida, a batalha do Dr. Gerson para repartir com o mundo essa maravilha médica sem precedentes teria falhado. Mesmo agora, na aplicação desta terapia, ela é incansável. Hoje, o nome Gerson e sua terapia é reconhecido mundialmente por médicos holísticos, nutricionistas e quiropráticos. Apenas nos Estados Unidos, o nome Gerson ainda é proibido de passar pela boca de um médico. Felizmente para Charlotte, sua família apoia sua tarefa e contribui muito para a divulgação da terapia Gerson para o mundo. A terapia Gerson é sem dúvida o santo graal para curar o câncer.
e doenças que hoje afligem a maioria da humanidade. O filho de Charlotte, Howard, está ajudando a educar as pessoas ao redor do mundo sobre a terapia Gerson através de uma organização sem fins lucrativos, bem como aparecendo em rádio e na televisão. Ele também escreve histórias para o boletim bimensal Jornal de Cura Gerson. Howard terminou recentemente um panorama histórico da vida e do trabalho de seu avô e coordena sessões de autógrafos com Charlotte, como este no Instituto Gerson, no sul da Califórnia. Você pode curar qualquer doença ou pode manter uma boa saúde. Muito obrigado, prazer conhecê-la. Obrigado. A filha de Charlotte, Peggy, o marido Juliano e a filha Etta, que vivem na Itália, também seguem o protocolo Gerson. Etta, de 14 anos, já é violinista realizada e usa seu talento musical para beneficiar programas de palestras que Peggy organiza na Europa. Juliano, um poeta, jornalista, conferencista e autor, recentemente escreveu seu próprio livro sobre a vida do Dr. Max Gerson, classificado como um romance. Dr. Max, Juliano Dego. Este filme não estaria completo sem uma cura representativa de um dos cânceres mais fatais de todos. Conheça Patty Anne, da Colômbia Britânica no Canadá, uma empresária bem-sucedida na indústria naval. Ela continua extremamente ocupada. Patty irradia boa saúde e tem profundas convicções sobre certas prioridades na sua vida. Patty assumiu a empresa de transporte marítimo do marido depois que ele faleceu de câncer do pulmão há alguns anos. Ironicamente, ele desenvolveu câncer depois que Patty tinha se curado pela terapia Gerson. Ao contrário de Patty, ele recusou qualquer tipo de tratamento. Em 1986, fui diagnosticada com câncer no pâncreas, que se espalhou pelo fígado, bexiga e baço. Os médicos me disseram que eu tinha 3 meses de vida para ir para casa, colocar minhas finanças em ordem e me preparar para morrer. Meu marido não podia aceitar isso. Eu tinha apenas 46 anos na época, era muito jovem. Então nós andamos de um lugar a outro pensando, bem... Com um golpe assim, você realmente não consegue pensar bem, pelo menos um mês. E naquela época eu estava vomitando bolas de sangue. Fiquei na terapia por 10 dias, o sangramento parou, a dor parou. Voltei para casa e fiz a terapia por 2 anos. Após 3 meses, meu médico aqui se admirou por eu ainda estar viva e me perguntou se eu faria uma tomografia, e eu fiz. A massa e o câncer tinham ido embora. Ele disse, não sei o que você está fazendo, não quero saber, mas continue fazendo. Os médicos na época disseram que eu nunca viveria para ver o meu segundo neto, que agora tem 19 anos. Então nós provamos que eles estavam errados. Tenho 4 netos agora e uma neta. Ontem à noite eles me convidaram para sair, foi meu aniversário de 65 anos. E foi bom tê-los todos juntos, como uma família. Espero que eles gostem de mim. Quando eu estava lutando com o câncer, recebemos um telefonema de Michael Landon. Talvez vocês se lembrem dele, da série A Pequena Casa na Planície. Ele tinha câncer no pâncreas. Deram-lhe 3 meses de vida, o mesmo que eu. Ele não quis ir ao México, mas começou a terapia Gerson em casa, com a família. Ele foi no Tonic Show e aparentava ótimo, disse que sentia ótimo. E os médicos, depois de vê-lo, eu acho, no Tonic Show, tentaram convencê-lo a deixar de fazer a terapia Gerson. Assim, ele seguiu a sugestão dos médicos e fez algum tratamento que eles achavam que iam funcionar, sem ele perder seus lindos cabelos longos. Ele nos ligou depois de fazer esse tratamento e disse que sabia que era o fim e que deveria ter ficado na terapia Gerson. Eu não tenho dúvida que ele estaria vivo hoje se tivesse permanecido com a Gerson.
Patty é de ascendência húngara e lê com grande interesse e prazer sobre um novo Hospital Gerson em Budapeste, Hungria. Esse não é um hospital comum, é um antigo castelo medieval e dedica-se a tratar câncer e doentes exclusivamente com a terapia Gerson. Finalmente, após 75 anos e dezenas de milhares de pessoas curadas, o mundo enfim está abraçando essa resposta ao câncer. Outros hospitais foram abertos na Ásia e Europa Oriental. Meio de profunda escuridão, desespero, sofrimento. Mas a história não termina aí. Nos registros da história humana, há também triunfos, invencíveis doenças sociais, individuais. À medida que historiadores e cientistas voltam no tempo, a queda da Roma Antiga usando água potável a partir de tubos de chumbo, aos segredos do passado distante congelado nos maiores campos de gelo do mundo, podemos ver traços da herança de outras culturas e formas de vida que chegaram e sobreviveram na Terra por dezenas de milhares de anos. Só agora, para alguns, o talvez assustador derretimento das camadas de gelo revela através de restos fossilizados que nada é permanente e a vida é frágil e bonita. Dr. Gerson, que foi o primeiro médico holístico dos Estados Unidos, denominou seu enfoque da medicina como totalidade. Ele era um ecologista da saúde. Para criar a conexão, como fez o Dr. Gerson, entre os grandes desafios ambientais e a viabilidade da vida, se desenvolve essencialmente de acordo com o que colocamos em nossos corpos e pratos. É tão simples, mas profundamente difícil de captar pelas modalidades da medicina moderna. Já foi o tempo em que podíamos simplesmente comer qualquer coisa. A pureza e a validade de alimentos está tomando um significado novo. A cada refeição cavamos nossa própria sepultura com os talheres, ou garantimos uma vida saudável e produtiva, não só para nós, mas também nossos descendentes. O futuro de nossas crianças hoje é um mistério, e o futuro de seus filhos é mais ainda. Será que eles verão um mundo natural com animais selvagens só em fotos históricas? O momento-chave para a civilização moderna chegou. Como o proverbial cenário na mina de carvão, todas as criaturas selvagens dão testemunho da saúde do nosso metabolismo externo, o nosso mundo natural, o meio ambiente. Para cada um de nós, estando preparado ou não, algum dia tudo chegará ao fim. Não haverá mais auroras, nem minutos, horas ou dias. Todas as coisas que você coletou serão armazenadas, esquecidas ou passadas para outra pessoa. Sua riqueza, fama e poder temporal vão encolher até a irrelevância. Não importa o que você é, possui ou deve. Seus rancores, ressentimentos, frustrações e ciúmes vão por fim desaparecer. Assim como suas esperanças, ambições, planos e agenda irão expirar. Os ganhos e perdas que pareceram tão importantes vão sumir. Não importa de onde você veio, nem de que lado você viveu no final. Mesmo seu sexo e cor da pele serão irrelevantes. Então, o que vai importar? Como será medido o valor de seus dias? O que importa não é o que você comprou, mas o que você construiu.
Não é o que você tem, mas o que você deu. O que importa não é o que você aprendeu, mas o que você ensinou. O que importa é todo ato de integridade, compaixão, coragem ou sacrifício que enriqueceu, fortaleceu e incentivou outras pessoas a seguir seu exemplo. O que importa não é a sua competência, mas seu caráter. O que importa não é quantas pessoas você conheceu, mas quantas sentirão uma perda duradoura quando você se for. O que importa não é a sua memória, mas as lembranças que vivem naqueles que o amaram. O que importa é quanto tempo você será lembrado, por quem e por que razão. Uma vida vivida de forma significativa não é apenas uma circunstância, tanto quanto é a dedicação infalível de escolhas. Uma vida que tocou e curou uma humanidade moribunda e sofredora, então e agora. Quando o primeiro manuscrito do Dr. Gerson para o seu livro estava quase pronto, ele inexplicavelmente ficou doente. Ao tratar-se para recuperar a saúde, ele percebeu o desaparecimento do manuscrito. Dr. Gerson despediu sua secretária, que tinha sido flagrada roubando seus arquivos, passando-os para um médico desonesto. Dr. Gerson precisou de um ano inteiro para reescrever o manuscrito, para o seu formidável e clássico livro Terapia do Câncer, o resultado de 50 casos. Após terminar seu livro, o Dr. Gerson inexplicavelmente adoeceu de novo. Antes de morrer, ele fez novos testes que confirmaram que ele tinha sido envenenado com arsênico. Se o Dr. Gerson tivesse morrido na primeira vez que adoeceu por envenenamento, ele e seu livro clássico teriam sido enterrados para sempre. Para sempre. Forever. Os produtores agradecem a gentil colaboração do Instituto Gerson. Transcrição do áudio legenda em inglês e português, Richard e Mônica W.